Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro, que hoje nós vamos falar sobre gestão de mudança nas organizações. Esse tema aqui é muito relevante no meio corporativo, principalmente no mundo em que nós vivemos, um mundo volátil, um mundo dinâmico, um mundo cheio de mudanças constantes. E para começar esse encontro, eu trouxe uma frase do Heráclito, que é um filósofo muito antigo, e ele diz o seguinte: a única constante é a mudança. E isso representa muito bem o cenário que nós vivemos atualmente. Então, nós mudamos de empresa, nós mudamos de processos, nós mudamos de pessoas, nós mudamos de estratégia, nós mudamos de cultura. Então, as mudanças, elas são muito constantes dentro de uma organização. E todas as pessoas, todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, que são as pessoas, eles devem primar muito por desenvolver essa habilidade de mudança no seu comportamento, ok? As empresas que não estão preparadas para mudar, elas estão fadadas ao fracasso. Isso é fato, principalmente no mundo tão dinâmico no qual nós vivemos, Eu trouxe aqui algumas coisas, importantes quando a gente fala de gestão de mudança, mas principalmente como eu sou uma profissional de desenvolvimento humano organizacional, eu quero falar muito carinhosamente para esses profissionais que atuam nessa área. Porque a gestão de mudança, ela é um grande desafio, tá, gente? Principalmente porque para fazer uma boa gestão de mudança é necessário o quê? Planejamento dessa gestão de mudança, mas principalmente é necessário domínio dessa técnica, porque a gestão de mudança ela é um método que traz ferramentas e técnicas para que essa mudança possa ser eficaz e a empresa tenha retorno positivo. Então, o profissional de desenvolvimento humano ele precisa realmente estar consciente e envolvido nesse processo. Eu falo muito isso nos nossos encontros sobre o papel do profissional de recursos humanos e principalmente aqueles que atuam na área de desenvolvimento organizacional, porque quando a gente passa por um processo de gestão de mudança dentro de uma organização, é muito comum que existam outros profissionais que queiram tomar frente desse trabalho, muitas vezes sem preparo. Entendendo que, gente, quem são as pessoas mais preparadas para gerenciar um processo de mudança dentro de uma organização? Sem dúvida, é o setor de recursos humanos. Por quê? Porque nós estamos falando que toda mudança, ela envolve as pessoas. Então, eu posso mudar um sistema, mas se não tiverem pessoas para operar esse sistema, aprender esse sistema, isso não vai funcionar. Se eu quero mudar um processo, se as pessoas não comprarem essa ideia, elas não vão mudar. Porque a empresa, a organização, ela é feita de pessoas. E são essas pessoas que vão fazer essa mudança se efetivarem e se concretizarem dentro de uma organização. Então, é muito comum, eu vou usar uma frase do senso comum, é muito comum a gente ver profissionais de outras áreas querendo tomar frente de um processo de gestão de mudança, onde envolve as pessoas. Então, mas por que eu vou fazer agora uma análise crítica em cima dessa frase que eu estou falando, mas por que geralmente isso acontece? Principalmente porque às vezes o profissional, quem está à frente da área de desenvolvimento humano ou da área de RH, ele não se posiciona com relação a isso. Então isso é muito importante, o profissional de RH ele tem que saber o que está fazendo. Então, no processo de gestão de mudança de uma organização, a RH nunca pode estar fora disso. Principalmente porque é ele que vai fazer a condução desse trabalho dentro do processo de gestão de pessoas. E se a gente, como profissional, não tiver autoridade nesse assunto, vai acontecer o quê? Nós vamos ter a gestão de mudanças sendo gerenciada por profissionais de outras áreas que não entendem desse assunto. Então, como que eu posso, como profissional de desenvolvimento humano, ter autoridade nesse assunto? Eu sempre falo que nós, como profissionais, temos que ter mais embasamento naquilo que a gente faz.
não simplesmente aplicar uma prática por modismo, por rotina ou por intuição, né? Eu vou lá fazendo de qualquer forma, sem entender se aqueles são os passos necessários, se eu estou fazendo aquilo da maneira correta. Então vamos pensar bastante sobre isso, né? Estou trazendo aqui uma reflexão que não se aplica só no processo de gestão de mudança, se aplica também em outros processos do qual nós somos responsáveis, né? Na parte de desenvolvimento humano organizacional. Então, se aprofundar no assunto é muito importante. Então, se eu quero conduzir um projeto de gestão de mudança, eu preciso me aperfeiçoar nisso. De que forma? Estudando sobre esse assunto, conhecendo quem foram os principais teóricos, né? Quais são as etapas que eles orientam a gente a seguir, o que é necessário para fazer uma gestão de mudança, que ferramentas são necessárias, que práticas nós podemos fazer. Tudo isso, gente, é fundamental. Por isso que o profissional de desenvolvimento humano, eu digo que é o melhor profissional que nós temos na área de recursos humanos, porque ele tem obrigatoriamente que estudar muito, mas principalmente ter uma evolução constante, senão ele fica um profissional ultrapassado, ou então repetindo práticas que nem sempre estão aplicadas à sua organização. Mas enfim, eu trouxe apenas uma reflexão sobre isso, mas eu quero mesmo falar sobre gestão de mudança. Quando começou isso, né? De que forma? Eu falo muito disso, é importante saber o conceito e como começou. Então, gente, o primeiro teórico que pensou sobre gestão de mudança foi Keith Levin. Ele, assim, por volta de 1940, mais ou menos, ele trouxe esse conceito das fases necessárias para um processo de mudança dentro das organizações. E eu vou falar sobre essas fases que são muito interessantes. Depois disso, nós tivemos um autor que escreveu um livro que eu gostei, que é muito interessante, vocês podem pesquisar depois sobre o que fala esse livro, que foi o Everett Rogers. O livro dele foi Difusão de Inovações, que foi publicado em 1962. Então, essa publicação, ela falava exatamente de como é o processo de inovação e de gestão de mudança dentro das organizações, tá? Mas gestão de mudança começou realmente a ganhar uma notoriedade, a ganhar uma consistência por volta de 1990. Foi quando realmente nós começamos a implantar esses processos dentro das organizações. E a partir daí, esse processo se tornou importante dentro das organizações. E aí os profissionais começaram a aplicar, começaram a testar essa metodologia para saber se de fato funcionava dentro das suas organizações, tá? E o que é a gestão de mudança, tá, gente? Como eu falei ainda há pouco, a gestão de mudança é um conjunto de práticas e estratégias que tem como objetivo uma transição ou uma mudança. E essa mudança ela pode acontecer, gente, em diversos aspectos da organização. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Troca de sistema, fusão e aquisição de novos negócios, reengenharia de processo, reposicionamento da marca, novos negócios e produtos e abertura de novas filiais, tá, gente? Todas essas mudanças, gente, o que a gente precisa refletir? Que todas essas mudanças, elas geram impacto. E toda mudança, vamos trazer isso para o nosso cenário pessoal. Quando a gente vai mudar de escola ou de trabalho, isso gera um desconforto para a gente. Quando a gente passa por um processo de mudança dentro da organização, isso acaba passando também por um desconforto. Por quê? Porque o ser humano, ele acaba trazendo dois sentimentos que são muito comuns quando acontece a mudança. O medo de mudar, porque vai sair da zona de conforto, e também a resistência, porque não quer o novo. Mas se a gente pensar e avaliar por que acontece a gestão de mudança nas empresas, elas sempre vão vir, gente, para alguma melhoria. Isso é fato. Eu vou tornar um processo mais rápido, eu vou tornar uma prática mais consolidada, eu quero mudar a cultura para ter resultados melhores, para ganhar mais clientes. Então, eu sempre vou ter como objetivo de uma mudança algo melhor. Então, sempre a gente tem que pensar nisso.
Só que como profissionais de RH, nós temos que entender que existe dentro de uma organização profissionais de diversos perfis. E esses profissionais, alguns vão ser resistentes a mudanças, outros vão agarrar essa mudança com todas as forças e outros vão ficar ali em cima do muro, não querem as mudanças, enfim. Por isso que Kurt Lewin, ele propôs algumas fases de desenvolvimento nessas mudanças, porque seguindo essas fases, a gente consegue consolidar uma mudança de forma que ela não saia algo agressivo, algo impositivo, mas principalmente que a gente ganhe a confiança das pessoas e o resultado também, tá bom? Então, a gestão de mudança é isso. E aí eu trouxe aqui as fases que eu vou falar, tá? Eu trouxe algumas coisas anotadas, às vezes quando eu vou ter que estar consultando isso para que vocês possam entender, tá? O que é fato? Kurt Lewin, ele falou que existe 4 fases dentro de um processo de gestão de mudanças, tá? E nós vamos entender quais são essas 4 fases. Porque essas 4 fases, elas são um preparatório para que toda empresa ela seja mobilizada dentro desse processo. Então, a primeira fase é a fase de descongelar. Eu digo que é aquela fase onde a gente está pensando na mudança. É aquela fase onde eu vou determinar o porquê da necessidade da mudança. Ao mesmo tempo, eu vou garantir o apoio das pessoas, né, para que essa mudança aconteça. Gerenciando o quê? Primeiro, gerenciando as expectativas das pessoas, né? Porque quando as pessoas estão envolvidas nesse processo de mudança, elas têm expectativas. Toda vez que acontece uma mudança, eu vou pensar, nossa, como que isso vai afetar o meu trabalho? Então, eu tenho que pensar nas expectativas que as pessoas vão ter em relação a isso. E criar uma necessidade de mudança, né? Estabelecer uma mensagem motivadora e explicar a necessidade de ser necessária. Então, tem que ter todo o cuidado nessa fase inicial de comunicar o porquê dessa mudança. Trazer assim uma comunicação motivadora para as pessoas, explicando por que é necessária essa mudança e quais são os impactos positivos que essa mudança vai trazer para a nossa organização. Mas principalmente de tudo isso é gerenciar as expectativas das pessoas, porque a partir do momento que eu divulgo essa expectativa, vão surgir dúvidas, vão trazer aí preocupações. Então, o RH, junto com todos os setores, quando estiverem fazendo o planejamento de gestão de mudanças, eles têm que abrir esse momento. Porque são as dúvidas e as preocupações vindas lá de cada colaborador que vai executar essa gestão de mudança no dia a dia, que vai fazer esse projeto de gestão de mudança ficar mais sólido e mais eficaz. A segunda fase é a fase de mudar em si definitivamente, né? Então, é comunicar com regularidade o planejamento, benefícios, impacto para todos, para gerir expectativas. Então, nessa fase, a cada coisa que a gente vai realizando no processo de gestão de mudança, eu devo comunicar claramente para as pessoas, tá? Qual é o objetivo disso? Evitar rumores. Nós sabemos que dentro de uma organização vão ter sempre aqueles que acham que não vai dar certo e que vão estar sempre buscando uma justificativa para mostrar que aquilo não vai dar certo, né? Então, como profissional, nós temos que fazer isso, né? Pensar realmente que a gestão de mudança ela tem que ser muito clara para toda a organização. Por isso que comunicar nesse primeiro momento, na fase 2, que é a fase de mudar, comunicar é o primeiro item desse processo. Comunicar claramente cada etapa de mudança, o que significa e por que é necessário fazer aquilo. O terceiro, dentro dessa fase de mudar ainda, é delegar e orientar, ou seja, dar aos facilitadores da mudança e gestores todas as orientações necessárias. Todo projeto de mudança, de gestão de mudança, todas as equipes são envolvidas e gestores também. Então, é muito importante que nós tenhamos equipes à frente,
que vão servir como motivadores dos outros colegas de trabalho, mas também vão servir como comunicadores, pessoas que vão explicar cada dúvida que aquelas pessoas vão ter. E a liderança tem um papel fundamental nisso, porque eles também estão trabalhando diretamente com as equipes, mostrando ali a razão daquela mudança, o porquê, a necessidade, que ganhos nós vamos ter. E 4, envolver as pessoas nos processos, gerar pequenas vitórias. Então, a cada vitória que a mudança vai trazer, a gente tem que comemorar, a gente tem que divulgar, a gente tem que fazer as pessoas participarem desse processo de gestão de mudança, tá bom? Isso é muito importante porque isso vai gerar compromisso nas pessoas, tá, gente? O terceiro passo de mudança que Kurt Levy ele falou que é necessário é recongelar. O que é isso? É permitir que essas mudanças elas entrem na cultura da empresa, tá, gente? Fazendo o quê? Trazendo ali facilitadores e divulgadores que vão levar essa ideia como uma ideia boa, como algo que vai trazer melhoria, como processos eficazes, ok? Além disso, recongelar também trazer ali formas que sustentem essa mudança, tá, gente? Garantir que as lideranças elas vão ficar fortes nesse processo também. Então, comunicação, treinamento para essa liderança é importante. Estabelecer mecanismos de feedback, porque nenhum projeto de gestão de mudança ou nenhum projeto ele acontece perfeitamente, né? Vão ter atropelos no meio desse projeto de gestão de mudança e nós temos que saber receber feedback de melhoria, melhorar, aplicar isso, né? E ter uma estrutura organizacional preparada para isso, tá? Que geralmente é a alta direção, que é aquela geralmente que está um pouco está à frente, mas ao mesmo tempo não está na execução no dia a dia, né? E sempre celebrar a conquista, tá, gente? Além disso, formar e treinar as equipes, né? Manter todos informados sobre o conhecimento do que está sendo mudado, tá? Isso é fundamental, tá, gente? E o quarto passo é celebrar a conquista, tá, gente? Celebrar a conquista, tá? Celebrar a conquista é muito importante. É o momento que a gente faz ali, que é a transição, é o momento que mudou. A gente tem que celebrar essa conquista, porque isso é muito importante, tá? Então, como estruturar um projeto de gestão de mudanças? Nós vimos aí que nós temos algumas fases que são importantes. Como vocês observaram, tem a fase de planejamento, que o Kurt Levy propôs nas 4 fases, né? Ele fala também sobre a parte de comunicação, sobre desenvolver uma estrutura que apoia as equipes nos momentos de mudança, formar e treinar equipes, e o quarto passo é celebrar essa conquista. Nós vamos usar todos esses conceitos, gente, para dentro do planejamento de gestão de mudança da organização. É nessa hora que o profissional de desenvolvimento humano precisa entender bem essas 4 fases para que ele possa fazer um plano de gestão de mudanças eficaz e coerente, mas principalmente baseado na realidade e na proposta de trabalho, ok? Então vamos lá. Uma vez consciente sobre tudo isso, né? Vamos pensar como que eu vou executar um planejamento de gestão de mudanças, tá? Primeiro passo, eu anotei aqui, definir os objetivos da mudança, tá, gente? Essa etapa é onde o profissional de desenvolvimento humano, junto com todos os stakeholders da organização, todas as pessoas envolvidas no processo de mudanças, vão fazer as seguintes perguntas. O que precisa mudar? Por que essa mudança é necessária? Tá, gente? E é com base nisso que nós vamos realmente conseguir definir os objetivos dessa mudança e as estratégias necessárias para esse processo. O segundo passo, impactos dessa mudança. Não dá para fazer um planejamento de gestão de mudança sem vislumbrar que impactos essas mudanças vão acontecer. Então, é mensurar mesmo, gente. Pensar, colocar lá todos os impactos, o quanto isso vai custar em dinheiro, o quanto isso vai impactar nas áreas no dia a dia. Então, o ideal é que nesse momento, cada departamento deve informar nessa reunião, né, os impactos
e o suporte que a equipe precisa para passar por esse processo de mudança de forma menos traumatizante, tá? Então, eu vou abrir um parênteses aqui nesse tópico, nesse segundo tópico. Quando a gente vai desenvolver um projeto de gestão de mudança, gente, não importa, vamos dar um exemplo de mudança de um sistema. Eu vou trocar um sistema por um outro ERP. É muito comum a gente querer perceber que a TI quer tomar a frente sozinho do processo de gestão de mudanças. Então, muitas vezes, por essa falta de habilidade com pessoas, pela falta de conhecimento na técnica de gestão de mudanças, eles tomam decisões que muitas vezes impactam os resultados da empresa. E principalmente de todas as áreas. Então, por isso que é muito importante que, quando se fala em gestão de mudanças, o RH tem que ser a área que administra isso junto com as áreas que querem mudar, tá, gente? Porque não é uma mudança que vai afetar só uma área, é uma mudança que vai afetar toda a organização. Então, uma mudança que afeta toda a organização, que envolve pessoas, tem que ser direcionada pela equipe de RH com o suporte de todas as áreas, tá? Então, desde da sua concepção, desde o seu planejamento, isso deve acontecer dessa forma. Senão acaba que, no meio do caminho, as ações se perdem, as coisas vão ficando atropeladas, você não vai conseguir fazer as coisas dentro de um tempo porque você não planejou, porque você não preveu tudo que era necessário dentro do projeto de gestão de mudança, seja de um sistema, seja de uma mudança de cultura, seja de qualquer coisa que seja, tá bom, gente? O terceiro passo disso é a estratégia da comunicação. Num projeto de gestão de mudança, a comunicação é um fator essencial, tá, gente? É necessário ter um cronograma de comunicação. Nesse cronograma de comunicação, nós vamos pontuar as seguintes coisas. Eu anotei aqui para mim não esquecer nada. Qual vai ser a linguagem adotada? Tá? Quais serão os canais de comunicação que nós vamos utilizar? Tá? Quais serão as mídias? Que mudança será comunicada? Então, esse processo de comunicação, ele é fundamental. Mas só que eu não posso fazer isso de maneira de feeling, né? Aconteceu uma coisa, agora eu vou pensar nisso. Não. Se eu já sei meu objetivo, que foi o primeiro passo, né? Se eu já sei aqui o segundo passo, que são os impactos. Se eu ouvir cada área, aquilo que ia impactar, qual estrutura que era necessária. Nesse passo de comunicação, eu preciso desenvolver um plano de comunicação para que essa mudança aconteça. Sabendo para cada público que tipo de comunicação eu vou comunicar, né? Para alta direção é um tipo de comunicação, para operação é um tipo de comunicação, para os administrativos é um tipo de comunicação, para a liderança é um tipo de comunicação. Então, eu tenho que pensar isso desde o início, tá? Sempre entendendo que um planejamento ele é muito flexível, mas se eu planejo minhas estratégias de comunicação antes, eu consigo otimizar o meu trabalho como profissional de desenvolvimento organizacional junto com a equipe que está propondo a gestão de mudança e dentro de alguns desses cenários que eu citei ainda há pouco. É muito importante isso, tá, gente? É muito importante. E o quarto passo é prever treinamento. Tá, gente? É muito importante que as pessoas envolvidas devem receber treinamento, tá, gente? Agora, treinamento em pequenas doses, tá? Começa com um planejamento de treinamento com as equipes que são envolvidas diretamente naquele trabalho. E aí, durante todo esse processo, começar a introduzir pequenos treinamentos para as equipes dentro da organização como um todo. Então, isso também é um erro que eu vejo muito dentro de gerenciamento de mudanças dentro das organizações, né? Geralmente, quando as pessoas não estão preparadas para gerenciar um projeto de gestão de mudanças, o que elas fazem? Elas esperam chegar o processo da mudança para quererem começar a treinar tipo 15 dias antes, aí vira uma loucura. Então, gente, isso não é recomendado. Por quê? Porque o ser humano, né, principalmente dentro da organização, a gente tem 100% de adultos. Os adultos, eles têm ali a sua caixinha, que é o seu cérebro, preenchido com muitas informações.
Então, eles não aprendem tão rápido estando numa sala de aula. Então, dentro dessa estratégia, desse planejamento, eu não fiz o planejamento de comunicação, então, a mesma coisa que eu fiz dentro do planejamento de comunicação, eu tenho que fazer dentro do planejamento de treinamento. Ver que estratégias de treinamentos eu vou usar. Eu até coloquei algumas aqui. Treinamentos online, né, disponibilizar durante todo o período do projeto vários pequenos conteúdos de treinamento para que toda a organização tenha acesso e possa ficar mais informada dessa mudança que vai acontecer. Oficinas, fazer oficinas envolvendo todas as pessoas, não só as pessoas que estão diretamente envolvidas no processo e estão à frente desse trabalho. Porque isso acaba trazendo assim, uma divisão dentro da organização. Tá? Eu experienciei um processo de gestão de mudança há pouco tempo e aconteceu exatamente isso, né? Houve lá uma divisão na empresa, existia a equipe de gestão de mudança desse processo e todo o restante da empresa. E criou-se até uma rincha, né? As pessoas ficavam, eles têm vários direitos, eles estão aí tudo e a gente não tem nada. Então, gente, para evitar esse tipo de ruído, essa resistência das pessoas com o processo de mudança, é ideal que esse planejamento ele realmente seja feito em toda a sua totalidade, seguindo todos esses passos que eu estou explicando nesse momento. Inclusive, definindo quais serão as estratégias de treinamento que vão ocorrer durante todo o projeto de gestão de mudança. É fundamental isso, gente. E toda mudança, gente, ela precisa ser definida por métodos, né? E o 5 passo é esse, tá? Implemente a estrutura de suporte. Tá? O que é essa estrutura de suporte? Dentro do planejamento a gente vai ter que pensar nisso. Aconteceu a mudança. Qual o suporte que as pessoas, né, que os stakeholders dessa organização terão para manter essas mudanças, tá? Então, eu trouxe aqui algumas dicas, tá, gente? Portas abertas, saques de dúvidas, converse com o RH, coisas assim que funcionam bem, porque são canais que estão abertos para a gestão dessas mudanças. Inclusive, nessa experiência que eu passei recentemente, eu propus uma coisa que era uma mudança de um RP, né? Eu propus um momento de experiência do colaborador, onde ele ia poder acessar ali aquele RP e poder trazer ali um momento de experiência, mas não foi possível porque o processo não aconteceu de maneira planejada. Por isso a importância de seguir o planejamento em todos esses passos que eu estou informando. É muito importante. E o 6º passo é mensurar o processo de mudança, né? Porque assim, eu fiz todo esse processo de mudança, eu tenho que mensurar, saber os impactos que isso está causando, mas principalmente reforçar as melhorias que foram implantadas, tá? E mais outra coisa, avaliar se seu plano vai e registrar as lições aprendidas. Então, isso tem que ser ao longo do projeto, tá? Mas eu falei todos esses passos porque quando você for desenhar o processo, pensou na mudança, eu tenho que seguir esses 6 passos. Gente, eu preciso fazer um projeto de gestão de mudança para esse cenário. Aí eu vou lá, vou repetir aqui as etapas, né? Eu vou lá e defino os objetivos, né? Tudo isso. Eu vejo quais são os impactos dessa mudança. Eu faço o planejamento de comunicação que vai acontecer para toda a organização. Eu vou também fazer as etapas do planejamento de treinamento. Eu vou implementar a estrutura de suporte para que essas equipes possam tirar suas dúvidas e possam atravessar essa mudança de maneira mais tranquila, mais pacífica, mais confortável também. E por último, eu devo mensurar esses resultados e ver aquilo que foi eficaz ou não. E já defini isso antes, dentro do projeto, já defini isso também, tá bom, gente? Então, essa foi o nosso encontro de hoje. Eu gostaria de pedir para vocês me acompanharem nas minhas redes sociais, lá no YouTube, que é Nívia Nívia Leite _aprendizagem, e no Instagram e no Facebook Nívia Leite, ok? Então, me sigam nas redes sociais. Eu estou aqui para contribuir como profissional de desenvolvimento humano organizacional e trazer essa reflexão a você que atua nessa área
para não fazer processos de maneira intuitiva, mas que vocês realmente tenham embasamento teórico para mostrar dentro da sua organização que você tem autoridade naquele assunto. Então, muitas vezes é o que eu observo hoje nas organizações, inclusive nessa recente prática que eu acompanhei, é que quando a gente começa uma coisa errada, termina errado. Então, planejem, pensou na mudança, proponha para a alta direção e para a equipe que propôs a mudança, realmente vocês sentarem fazendo um planejamento que envolva todas as áreas, para que as áreas possam sinalizar os impactos e que suporte elas vão precisar para fazer essa mudança acontecer no dia a dia, tá bom? Sempre entendendo que não há mudança sem as pessoas, sem a contribuição das pessoas. Muito obrigado. Continue me seguindo nas minhas redes sociais, Nívia Leite, _aprendizagem, que é o meu canal no YouTube, e também Nívia Leite, que são as minhas redes sociais do Instagram e Facebook. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.